Olá, sou Tom Strack, estamos começando a nossa quarta aula. Hoje a gente vai falar sobre splines, que podemos também chamar de linhas vetoriais, mas em ambiente 3D, né? Então, para não perder tempo, que hoje tem bastante coisa para cobrir, a gente vai começar com o processo de criação de splines. Aqui temos todo o menu de todas as splines. Eu vou soltar ele aqui no Undock. Então a gente vai começar. Antes de mais nada, é muito importante você desligar o Y aqui se você pretende criar a sua spline na viewport, direto na perspective. Aqui, ó. Então, por exemplo, a freehand, se você desenha ela aqui, ó, ela já vai criar todos os pontos automaticamente. O problema é que ela se adapta à sua vista. Então, teoricamente, eu não acho uma boa você usar a perspective para criar a freehand. As outras vão funcionar. Mas a freehand, se você criar ela aqui na vista front, por exemplo, aí ela fica certinha. Então, eu recomendo uma vista ortogonal, que pode ser essas paralelas aqui, left, right, front, back, top e bottom. Dando sequência aqui, a próxima linha que temos, a Bezier, que essa sim você pode criar e com o Y desligado, conforme você clica e segura e arrasta o botão, você vai criando as anchor points, que chama, né? Essas setinhas verdes, e ela vai manter-se alinhada ao eixo Y, mas no valor de 0. Se você deixar o Y ligado, olha o que acontece. Vou criar uma nova aqui. Parece perfeito, né? Mas não está. Viram a diferença? B-spline e linear. Vamos lá, vamos para B-spline aqui. Ela cria um ponto intermediário, então você não precisa ficar clicando e segurando. É só você ir clicando aqui conforme você cria, ela vai jogando um ponto intermediário e cria esse efeito de smooth automaticamente. Aí o ponto que guia ela está aqui, ó. Você pode ver que sempre que você clicar para criar uma spline, ele já habilita o modo pontos. Então eu estou criando a linear agora. E uma coisa importante, diferente de outros softwares, você não precisa clicar nesse ponto para fechar. Se você clicar em Close Spline aqui na direita, ele já fecha automaticamente. Aí você volta para modo objeto. Depois vocês dão uma fuçada nessas outras aqui, porque é bem direto mesmo. Temos vários tipos de spline. Eu vou criar um circle. Ele vai sempre centralizado, né, como os outros objetos. Porém, esse circle, esses azuis aqui, eles têm propriedades procedurais. Ou seja, você pode alterar e animar através do Ctrl, clique com o botão esquerdo em cima dessa bolinha. Você pode animar o efeito aqui que você quer. Ctrl clique de novo. Claro que eu vou ensinar a animação mais pra frente, mas o que eu quero dizer é que você pode animar todas as propriedades procedurais dos objetos. Mas uma vez convertidos, aqui ó, se você converter Make Editable, você perde as animações e as propriedades de edição do objeto spline, né? Aí você vai ter que editar pelos pontos aqui. Então, outra coisa que é muito importante que eu demorei para descobrir
é que se você tem todos os XYZ aqui ligado e você tenta mexer no ângulo aqui, ó, parece que tá certo, né? Parece que tá indo só da direita para a esquerda, mas não, ó, ele dá uma leve alterada no eixo Z. Como aqui eu não quero que altere, eu quero mexer só no eixo X e no eixo Y, eu desligo o Z. Então, antes de mexer nessa setinha verde aqui, que eu acredito que no de vocês deve ser outra cor, acho que é preta, porque eu mudei a minha. Mas vocês veem que não vai para frente nem para trás. Aí se eu quiser mexer no eixo Z, não dá. Ó. Aí para eu mexer no eixo Z, eu desligo tudo, deixo só o Z ligado. Aí sim, ó, ela está inclinando só no eixo Z. Tá? Deletar aqui. Vou mostrar mais o helix. Então, você tem aqui, na maioria dos objetos de spline, você tem o plane, que você pode alterar a orientação dele sem precisar rotacionar. Agora eu vou ensinar uma ferramenta chamada... vou começar pelo extrude. Então eu vou deixar o nosso helix desligado e vou começar pelo extrude. Então eu vou criar um texto. Textos são linhas, né? Então leva um tempo até ele carregar as fontes, né? Vou colocar o alinhamento desse texto porque está no canto. Vou colocar em middle. E vou manter essa fonte mesmo. Então, cinema 4D. Uma vez que você termina de escrever, não adianta dar Enter. Você tem que clicar fora. Vou clicar aqui na janela principal para ele efetuar as mudanças. Em fonte, você troca a fonte. Claro que eu cliquei aqui, vai demorar um pouco para carregar essas fontes, mas até que é rápido. Mas se vocês experimentarem alguma demora é por causa das fontes, tá? Aqui é a altura, né? Horizontal spacing. Isso aqui já é as ferramentas de kerning, né? Isso aqui é para se você tem duas linhas. Você só bom, kerning é uma ferramenta nova que tem aqui o Show 3D GUI aqui. Você vai ver direto na tela as ferramentas tipográficas. Então, como você pode ver aqui tem a letra C, I, N, E. Então, se você clica nessa letra, você está selecionando cada letra individualmente. Então, ó, você pode só clicar e arrastar ou nas setinhas aqui que tem ao redor dessa interface. Você consegue alterar completamente o formato, o posicionamento. Eu estou fazendo uma coisa besta aqui, aleatória, só para ilustrar. Mas você pode alterar individualmente cada fonte. Então eu vou deixar assim bem lindo do jeito que ficou, né? Mas tudo bem. Agora o extrude. Para você colocar um relevo, para tornar essas letras 3D, você precisa vir nesse menu aqui e ir em Extrude. Antes de clicar em Extrude, você pode pressionar Alt para ele já ficar como o pai da cadeia, o pai da cadeia de hierarquia, né? Ou o Shift para ser filho. Então, ó, o Extrude, no caso, precisa ser pai da cadeia. Então, você pressiona o Alt e solta. Ele já vai certinho e ele já coloca o pivô do Extrude em cima do pivô do Text. Então, isso é uma coisa que pode salvar vocês de muita dor de cabeça. Deixa eu criar um material branco aqui só para jogar na letra, pra vocês verem melhor. Do contrário, eu vou dar um outro exemplo. Vou tirar o Extrude aqui e vou colocar de novo.
Se, ó, faz de conta que meu text está mais para a direita aqui, tá? Você viu que antes ele estava exatamente centralizado. Então eu vou colocar um outro extrude como pai. Só que, aliás, desculpa, o extrude sem ser colocado como pai. Ó, ele só vem aqui na tela e o pivô dele fica aqui no meio. Aí se você linkar o text nele, o que acontece? O pivô do extrude fica no centro do mundo. Então vou botar ele aqui para 0. À medida que as aulas vão ficando mais... Eu vou passando as aulas, eu vou indo mais automático aqui pelos menus para não gastar muito tempo, tá? Então vamos aplicar de novo o Extrude. Explicar rapidamente como ele funciona. Adicionando a cor aqui. Então o Extrude funciona da seguinte forma. Esse movement quer dizer o movimento que ele está gerando o Extrude. Então, se você está na vista front, aqui, né, front, ele vai gerar no eixo Z a extrusão. Então, aqui é X, Y, Z. Então, aqui ele vai dar profundidade. Ó. Mas se você tivesse uma fonte virada para cá, aí você teria que mudar o extrude no eixo X. Vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui nas subdivisões. Você pode subdividir, como eu já disse, né? E caso você tenha mais de um filho aqui, por exemplo, você quer aplicar para vários splines, você precisa só ativar o hierarchical. Aí ele vai adicionar para todos. Assim você não precisa ter um extrude para cada spline. E o caps também, que é uma ferramenta legal. O fillet cap. Vou colocar nos dois lados. O fillet cap ele dá essa suavizada na borda aqui, ó. Você aumenta o steps e ele fica mais suavizado. Conforme a gente vai entrar nos tutoriais de MoGraph, eu vou dar bastante exemplo de caps, de outras coisas que você pode usar bem facilmente aqui nos extrudes. Bom, eu vou deletar aqui. E lembrando, uma coisa interessante é que você pode animar esse movement. Então você pode fazer um texto chegando ou indo. Agora eu vou dar um exemplo de sweep. Então, sweep, você vai precisar de uma linha aqui. Criar uma linha Bezier. E um círculo, que é um circle. Vou reduzir o tamanho desse circle. E agora eu vou criar um sweep. Vou adicionar primeiro o circle e depois a spline. Ele é bem legal para fazer animações, então você pode usar o End Growth. Você anima esse parâmetro aqui, ele cria uns efeitos bem legais. Tem a mesma função de caps que tinha no text lá. E aqui você tem uma série de opções aqui, que é só dar uma fuçadinha, que elas são bem fáceis de entender. Agora eu vou dar outro exemplo. Eu vou criar um flower aqui. Vou diminuir para 3. E eu vou deixar ela no formato de uma hélice de avião. Vou clonar. Pressionei o Ctrl, arrastei no eixo Z. E vou... eu não sei se isso vai funcionar, mas eu vou tentar. Vou rotacionar 90 graus. Né? Agora eu vou criar um loft. Vou adicionar as duas flores. E funcionou. Então, isso vale para qualquer shape. Então, aqui você coloca mais subdivisões. Vou colocar 50, 50, 50.
ele fica bem melhor, assim, ó. A subdivisão dele ainda tá um pouco meio quadrado ainda. Deixa eu ver se dá pra adicionar mais aqui. Pronto. Materiais complexos, para objetos complexos, quer dizer. Ele funciona bem legal. Próximo item aqui é o Lathe. Então a gente vai na vista front. Vamos selecionar um Bezier. E eu vou clicar aqui, vou criar um perfil de um copo. Então eu não clico em Close Spline, não clico. Só vou dar uma ajustada nessa coisa feia que eu fiz aqui. Tá, beleza, tá muito bonito. E agora, ó, pivô tá no eixo Y, certo? Que foi onde eu comecei a criar spline. Agora eu vou adicionar um lathe. Vou adicionar esse spline ao lathe e praticamente já me deu um copo aqui, uma caneca. Esse lathe você pode, aliás, selecionar o spline e alterar o tamanho de como você quiser. Também você pode alterar o desenho da spline depois, não tem problema algum. Tá legal. O próximo item é o Spline Mask, que permite você fazer umas coisas muito legais. Só que o Spline Mask não fica aqui, né, nesse item. Ele fica nesse aqui, ó, Spline Mask. Eu vou criar um Circle e um Rectangle. Eu vou diminuir esse Circle e vou colocar o Rectangle no Spline Mask. Vou adicionar agora o Circle embaixo do Rectangle, não como filho do Rectangle. Então é embaixo só. Então, ó, praticamente o Circle sumiu. Agora eu vou colocar esse Spline Mask dentro de um Extrude. Então você já está vendo aqui o resultado do Extrude. Mas onde está o Circle? O Circle, ele está aqui também, mas o Spline Mask te permite fazer várias fórmulas aqui. Então, essa aqui ele está A union B. Então, quer dizer, o A, o Rectangle, está se unindo ao B, que é o Circle. Então, eu posso fazer também o contrário. Eu posso colocar o A subtract B. E isso tudo pode ser animado. Entre outras opções também. Intersect. Mas eu uso mais para subtract, que eu acho mais legal. Mas dá para usar para várias coisas. Inclusive, se você converter para editable, mais para frente eu vou ensinar, mas animar os pontos. Você pode animar esses pontos da geometria sem estragar seu Spline Mask. Você ainda pode continuar editando como você quiser. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como você edita a sua spline. Então é o seguinte, para você, com o botão direito do mouse, com os pontos ligados, detalhe que não funciona esses outros dois, só funciona pontos, você vai ter todas as opções que rola fazer com a spline. Então se você quiser linear, que elas sejam retas, essas linhas, você vem aqui em Hard Interpolation.
Se você tiver criado linhas e quiser ela soft interpolation. Aqui também funciona assim, ó. Se você tá com as linhas mais ou menos diferentes, assim, você quer manter elas iguais, equal tangent size, que ele vai manter o mesmo tamanho, e equal tangent direction, ele orienta para a mesma função. Spline não está fechada, você teria que estar com ela com o processo fechado, entendeu? Antes de mais nada, antes que eu esqueça, o Ctrl pressionado e o clique, você cria um ponto aqui na sua spline. Agora, quer ver? Deixa eu desligar isso aqui. E eu quero que o buraco que ela fique aberta daqui até aqui, entre esses dois pontos. Então eu tenho que, com o botão direito, selecionar Set First Point aqui, ó. Então o buraco fica aqui. Aqui é o primeiro ponto e aqui é o último. No meu caso, a spline está correndo nesse sentido anti-horário. Eu vou criar outra spline aqui só para mostrar uma coisa. Eu vou juntar essas splines. Connect Objects mais Delete. Vou selecionar dois pontos e vou clicar em Join. Ele só vai funcionar se tiver splines desligadas. Por exemplo, se tiver dois elementos de spline e você quiser conectar, porém ele não vai funcionar se você quiser conectar esse ponto com esse ponto, ele não vai funcionar. E se eu deletar esse ponto, ele simplesmente vai continuar a spline como se ele não existisse. Então, para que o join funcione, você precisa ter uma spline aberta aqui, né? Senão não vai dar na mesma. Deletei mais um ponto e ó, eu quero juntar as duas. Então, seleciono as duas, Connect Objects, Delete, seleciono os dois e dá um Join Segment. Da mesma forma que você pode também Break Segment. Aqui, aí funciona. O Delete não funciona. Vamos ver o que mais. Bom, aqui tem o Knife, que obviamente você consegue cortar a spline. Create Outline, você deseleciona todos os pontos e clique e arrasta. Vai criar tipo um perfil. Então agora a gente vai criar uma esfera. E vamos criar um circle. O circle está aqui. Se eu quiser aplicar esse circle aqui na esfera, eu preciso converter ele primeiro, selecionar todos os pontos dele, ativar o modo Project, clicar em Apply. Os pontos vão ficar mais ou menos alinhados, né, por causa do Bezier aqui. Mas os pontos eles tocam a superfície, então para você não ter esse tipo de problema, você precisa subdividir sua... Deixa eu voltar lá para cá. Subdividir mais seu círculo. Então você tem outra ferramenta aqui chamada Subdivide. Mais uma vez. Deve ter bastante pontos. Aí você vem na vista frente aqui. Project. E Apply. E aí você pode aplicar um Extrude. E é muito prático. Você pode colocar texto, um monte de coisa aí, né?
nesse sistema do project. Também dá para fazer outra coisa aqui. Se você tem uma linha, você pode colocar deformadores nela. Então eu vou colocar só o displacer aqui. Só que lembrando que o displacer tem que ser colocado como filho da spline. Você adiciona um aqui em shading, no displacer, no shading, noise, e coloca em animation speed, coloca 2 e dá play. Bom, você vai ter que aumentar um pouquinho a amplitude do displacer para funcionar. Se os risquinhos estiverem muito curtos, você pode aqui você pode colocar em global scale, você pode colocar 500 ou mais até 2000. Aí ó, já dá uma diferença. Você praticamente funciona com todos esses modificadores, exceto alguns, é lógico, mas a maioria funciona. Pois dei uma fuçada aí. E para a próxima aula a gente vai começar a ver materiais, iluminação, talvez mais modelagem, e logo mais tem uma cena bem bacana aí que eu já andei postando na internet, o pessoal curtiu, que é da cena do copo com as maçãs dentro, e é uma aula mais realista, de iluminação realista, textura realista. E qualquer dúvida deixe um comentário aí que eu respondo se tiver alguma dúvida ou sugestões para os próximos tutoriais, ok? Espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos aí, até a próxima.